A Bíblia e os animais. Eu me chamo Neriá, que no nosso idioma significa luz do Senhor. Mas esse nome não veio de mim, veio dele, do meu pastor, do jovem que cantava para as estrelas e conversava com o vento, como se o próprio Deus respondesse. O nome dele é Davi, e esta é a história do dia em que eu descobri não apenas o amor de um pastor, mas o amor do Deus que cuidava dele, e que por isso cuidava de mim. Eu era apenas mais uma ovelha entre dezenas, mas para Davi todos do rebanho eram importantes. Ele falava com cada uma de nós como se fôssemos importantes, únicas, criadas por um propósito. Ele nos chamava pelo nome, apesar de sermos tantas, e quando ele nos conduzia pelos vales, sua voz era calma, firme, cheia de segurança. Mas havia algo mais. Davi falava com alguém que eu não via. Nos dias tranquilos, ele se sentava sobre uma rocha e tocava a harpa. A música subia pelo vento e nós ficávamos paradas, ouvindo, como se entendêssemos tudo. Eu sempre me aproximava para ouvir mais de perto. E foi aí que percebi. Havia um brilho nos olhos de Davi. Um brilho que não vinha do sol. Vinha do Deus dele. E mesmo eu, uma simples ovelha, sabia disso. Uma noite, enquanto o rebanho descansava, Davi colocou a mão sobre minha cabeça e disse: Neriá, Deus cuida de mim, e enquanto Ele cuidar de mim, eu cuidarei de você, eu prometo. Eu não entendia todas as palavras, mas eu senti o peso da promessa. Senti como se algo invisível me cobrisse, algo maior que Davi. Foi a primeira vez que percebi que Deus estava tão perto quanto o pastor que me guiava. Um dia, estávamos passando por um vale, um lugar que o rebanho conhecia pelo cheiro, rochas pontudas, sombra fria demais para o deserto. Davi nunca nos deixava entrar ali. Ele dizia que era perigoso, mas um dia eu vi algo brilhando dentro daquele vale. Uma flor. Uma única flor dourada, tão bonita quanto o som da harpa de Davi. E fui atrás dela. Eu não sabia que aquele passo inocente me levaria para a escuridão, e que o destino inteiro daquele dia mudaria por causa disso. Quando percebi, o rebanho havia desaparecido na distância. O vento abafava minha voz. As paredes do vale ecoavam meu balido de volta para mim. Pi! Mas ninguém respondia. Pela primeira vez, senti o peso da solidão. Sem Davi, não havia direção. Sem sua voz, tudo parecia maior, mais assustador. E então veio o cheiro. Um cheiro que congelou meu corpo. Era o cheiro de um leão. Enquanto isso, nos campos abertos, Davi contava suas ovelhas. 1, 2, 3, 10, 20, falta uma. Neriá. Eu não sabia, mas cada segundo que eu respirava naquele vale era um segundo que Davi corria contra o tempo, guiado apenas pela fé e pela voz de Deus. No fundo do vale, o silêncio se quebrou. Primeiro veio o rugido, baixo, profundo, um aviso. Depois, ele apareceu. O leão desceu da pedra como um rei. Seus olhos eram lâminas, sua boca pingava fome. Eu tremi e fechei os olhos. Meu fim parecia inevitável. Mas então, eu ouvi algo. Um som que mudaria tudo. Cadê você, Neriá? A voz de Davi. Ele entrou no vale correndo, como se a própria vida tivesse sendo atacada. Ele me levantou nos braços, me escondeu atrás dele e ficou diante do leão, sozinho. Era uma cena que eu jamais esquecerei. Um leão gigantesco, um rapaz franzino e eu, uma ovelha assustada. No meio do vale da morte, o leão avançou. Davi não recuou. Ele ergueu o cajado, desviou por um fio de um golpe mortal, agarrou a juba do leão e o puxou ao chão com uma força que eu não sabia que um humano podia ter. Ou talvez não fosse força humana, mas a força daquele que estava com ele. Eu ouvi Davi gritar: "O Senhor me deu força contra o urso. Ele me dará força contra você também." A batalha sacudiu o vale, pedras rolaram, poeira subiu. O vento cortou o ar, o leão tentou empurrá-lo ao chão. Davi segurou sua mandíbula. O leão rugiu, Davi cravou a mão sobre sua cabeça, segurou firme e golpeou. 1 vez, 2, 3, até que o rugido cessou, o gigante da selva caiu e tudo ficou em silêncio. Eu olhei para Davi, ele estava ofegante, sujo, ferido, mas vivo. E então ele levantou os olhos para o céu e murmurou: "Senhor, obrigado por não me abandonar." Naquele momento, eu percebi. Davi não venceu porque era forte. Ele venceu porque nunca lutava sozinho. Eu, uma simples ovelha, tinha acabado de ver a mão de Deus agir. Davi me colocou aos ombros como se eu fosse o tesouro mais precioso do mundo e me carregou para fora do vale. "Eu te achei, Neriá. Eu prometi
e cumpri, assim como Deus sempre cumpre o que promete. E naquele dia, quando chegamos ao rebanho, as outras ovelhas correram ao meu encontro, mas eu não via nenhuma delas. Eu só conseguia olhar para Davi, para o meu pastor, e entender que se o rebanho tinha um bom pastor, o pastor tinha um Deus ainda melhor. Anos depois, eu ouviria histórias sobre Davi, o menino que derrotou um gigante, o músico que acalmava reis, o ungido de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Mas eu já sabia disso desde o início. Porque antes de enfrentar Golias, antes de empunhar espada, antes de governar um trono, Davi enfrentou um leão para salvar uma ovelha. E eu estive lá. Eu sou apenas um animal, mas aprendi coisas que alguns humanos nunca aprendem. Deus cuida de quem cuida dos outros. Quem é fiel no pasto será fiel no trono. Um coração ligado a Deus muda destinos. E quem vive para proteger sempre será protegido. E sempre que eu olho para o vale, lembro do dia em que enfrentei o medo. E o dia em que Davi enfrentou a morte para que eu pudesse viver. Se você gostou dessa história, não esquece, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos.